Ontem ficámos a conhecer a decisão judicial que em França foi aplicada a Marine Le Pen, a candidata presidencial francesa da direita conservadora. Acabou por ser alvo de uma tentativa de impedimento de se candidatar às eleições presidenciais. Ora, eu não conheço exatamente os meandros do processo e, tentando acreditar na justiça, tenho, no entanto, algumas dificuldades de considerar que não é uma ação concertada depois de tudo o que tem acontecido pelo mundo fora. Reparem que quando temos líderes de direita muito próximos de chegar ao poder, acontece sempre um processo judicial que acaba por travar todo esse processo de candidatura e a tomada de posse. Tivemos uma situação com Donald Trump nos Estados Unidos, tivemos uma situação com Jair Bolsonaro, também com um impedimento e que agora querem condenar a 25 anos de cadeia por uma tentativa de golpe de Estado. Tivemos uma situação mais recente na Roménia, com o impedimento de candidatura de um candidato à direita, e mesmo em Portugal temos a situação de constantemente o Tribunal Constitucional colocar em causa a legitimidade dos órgãos eleitos pelo Chega e de considerar que o Chega está ilegal e constantemente tem que ser convenção atrás de convenção. Se de facto existe algum ato de favorecimento, usurpação de funções, corrupção ou o que quer que seja, que Marine Le Pen obviamente seja condenada. Mas a mim o que me parece é que estamos mais uma vez num processo de exercício de uma força judicial sobre a democracia que eventualmente pode ter maus resultados. E pela Europa fora nós temos tido um posicionamento da própria senhora Ursula von der Leyen, quando defende nos últimos tempos o aparecimento do escudo democrático europeu, numa lógica de vir dizer que existem ingerências de mundos fora da política e da democracia que acabam por influenciar os resultados. Foi o que aconteceu na Roménia, e daí a limitação e o impedimento do candidato continuar com o seu processo até ao final. E todas estas lutas alegadamente contra o antidemocrático acabam por ter um posicionamento, no meu entendimento, completamente antidemocrático. Aquilo que está na condenação de Marine Le Pen com o impedimento de se candidatar durante vários anos e com pena de prisão efetiva, não me recordo, e apesar de não acompanhar a justiça francesa a par e passo e diariamente, não me recordo que todas as consequências da globalização e do multiculturalismo, com atos extremos de violência em Paris e em outras cidades, tenham tido sequer qualquer pena aproximada. Mas o caso ainda se torna mais grave quando, em julho do ano passado, o Sindicato dos Magistrados Judiciais em França fazem um comunicado que eu vou colocar aqui, e fazem um comunicado a dizer que se devem unir os magistrados e os elementos da justiça para impedir a entrada no poder por parte da extrema-direita, como lhe querem chamar. Juntando as peças todas, começa a ser demasiado dantesco aquilo que está a acontecer pela Europa fora. E existem umas frases na altura da Segunda Guerra Mundial em que, eu não sei exatamente ipsis verbis a frase, mas que dizia: eles primeiro vieram buscar os judeus e eu não me importei porque não era judeu, eles a seguir vieram buscar os comunistas e eu não me importei porque não era comunista, e depois de fazer esta história toda, no final, eu creio que era um padre, inclusive, que prefere essas declarações, diz no final: eles por fim levaram-me porque não tinha mais ninguém para vir buscar. E na realidade, sem saber da frase de cor, mas agora recordei-me dela, podia ter visto antes, aquilo que está a acontecer é nós podemos olhar para o lado e dizer que não temos nada a ver com isto. Porque isto é em França, e portanto eu nem sou francês, isto é no Brasil e eu nem sou brasileiro, isto foi nos Estados Unidos ou na Roménia e eu nem sequer tenho nada a ver com esses países. Se não travarmos esta delinquência da esquerda, mais tarde ou mais cedo ela chegará a Portugal e tentarão prender-nos ou tentarão arranjar motivos suficientes para extinguir o partido ou criar ainda situações mais complexas. Não vamos permitir. A esquerda na Europa começa a organizar-se numa forma em que utiliza como braço armado alguns setores da justiça que estão conspurcados ao longo dos últimos anos.
Esperemos que em Portugal isto nunca aconteça. Confio muito na justiça portuguesa, nos oficiais de justiça, nos magistrados, no Ministério Público, na Polícia Judiciária, e confio mesmo de maneira que nunca permitam que esta instrumentalização da justiça seja feita em Portugal e que algum dia tenhamos cá algum dissabor, como os franceses agora estão a ter, porque sabiam que Marine Le Pen seria a próxima Presidente de França, e aquele globalista que esteve há pouco tempo em Portugal a dar beijinhos a Marcelo tem tido um posicionamento que, se a França considera que é a mãe da democracia e do espírito democrático ou do regime democrático, pouco tem feito para manter esse registro, porque a França é globalista, porque a França é multicultural, e estes dois vetores unidos destruíram aquela França que nós conhecíamos, que era um dos pilares base da União Europeia, que tentam hoje em dia, com Macron e outros como tais à frente, tentam destruir a soberania e a autodeterminação dos povos e a força das nações enquanto nação individual.